Nós vamos voltar agora a Brasília para conversar agora com José Maria Trindade, porque, claro, essa decisão do Exército repercutiu, causou reações. É isso, Zé? Muitas reações. E dos dois lados. Olha, Vitor, do lado da política, houve reações negativas, com líderes de partidos políticos se intrometendo num assunto que é puramente da atividade militar e do Exército, né? Desde o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, como líder do PSDB, dizendo que isso, o deputado Rodrigo de Castro, dizendo que isso pode quebrar a hierarquia, até o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que se trata de quebra constitucional. Mas para os generais da ativa, foi uma atividade comum no Exército, um assunto interno. Antes de decidir arquivar o pedido de punição ao general Pazuello, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, reuniu os oficiais generais, deu a notícia e avaliou que esta foi uma decisão interna e soberana do Exército. Saiu fortalecido, inclusive por esta reunião, ele foi até cumprimentado pela, vamos dizer assim, a independência de tomar uma decisão que todos sabem lá na caserna tratasse de uma polêmica. O assunto extrapolou as atividades militares. Nesta reunião, ele disse que não se curvou a determinações externas, se referindo, inclusive, a pressões do presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante-chefe das Forças Armadas. E restou grande debate sobre esse decreto presidencial que define o Estatuto dos Militares. Trata-se de um documento de 1980, longo, grande demais, que define ali prerrogativas, direitos e deveres dos militares. Muitos deveres e desce a detalhes de como os militares devem se vestir, eles devem ser bons pais, bons chefes de família, não podem dever, por exemplo, ficar devendo na praça, ou seja, assumir as próprias contas. Então, desce a detalhes de como o militar deve agir. Só que é o seguinte, o artigo 5º da Constituição, um artigo privilegiado logo nos direitos individuais, garante a liberdade de expressão. E o general Pazuello, de traje civil, numa manifestação de motociclistas, ele é um motociclista, poderia fazer um discurso, mas não fez, dizendo sobre a sua liberdade de expressão, garantida pela Constituição, que proíbe filiação partidária, e o general Pazuello não é filiado a nenhum partido. Portanto, estão aí duas reações. Primeiro, de um lado, a política, envolvendo até o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, e de outro, entre os militares, que é de tranquilidade e sabem que provocaram uma polêmica, mas decidiram assumir que este é um assunto interno e assim deve ser. Nesta reunião, Vitor, o general Paulo Sérgio lembrou que as Forças Armadas, e é verdade, né, elas têm sido mais fator de equilíbrio do que crise nos últimos anos aqui no Brasil. E certamente esse tema deve aparecer também na CPI da Covid no Senado, né, Zé? Afinal de contas, o ex-ministro foi reconvocado, ele já esteve na CPI, mas na semana passada foi aprovada a reconvocação dele e possivelmente a saída dele ao evento promovido pelo presidente Bolsonaro no Rio, e essa decisão agora do Exército vão repercutir por lá também, né, Zé? Se transformou num grande palanque, né? A CPI está dando pitacos até no futebol. Daqui a pouco vai comentar os jogos da Copa América. Então, é natural que na CPI haja repercussões nesse sentido. Na verdade, o que está acontecendo é a política do Congresso Nacional querendo enquadrar os comandantes militares, e isso é impossível.